Então, pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês um curso para você iniciar leitura rítmica do zero mesmo. Eu vou trazer aqui os princípios teóricos necessários para você ingressar no curso de leitura rítmica. Especificamente falando, nós vamos trabalhar a leitura rítmica do compasso simples. E eu vou explicar isso durante esse curso aqui, tá bom? Nós vamos fazer alguns vídeos e ao final desse vídeo você vai poder ingressar realmente no curso de leitura rítmica, que é muito importante e fundamental para o músico. Bom, como vocês estão vendo na tela aí, figura de som. Nós vamos começar por aqui, figura de som. Geralmente, num curso de música, num curso de teoria musical, digamos assim, geralmente a primeira aula vai falar elementos fundamentais da música, propriedade do som, clave de sol, as notas musicais, mas aqui a proposta é outra. A proposta é a leitura rítmica, então eu vou trazer já para nós trabalharmos as figuras de som, que são elas, como está aí na tela. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então, nós temos essas figuras aí que representam a duração das notas musicais na pauta musical. Quando a gente vai ler uma partitura, elas vão aparecer. As notas musicais vão aparecer na forma dessas figuras que nós estamos mostrando para vocês aí na tela. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Bom, primeiro ponto, essas figuras não têm valor pré-estabelecido. Na música, nós chamamos o valor de tempo. É tipo assim, essa nota vale um tempo, vale 2 tempos, vale 1 tempo e meio, vale 3 tempos. Então, o termo usado, tempo. Esses números que vocês estão vendo aí à direita, número 1, número 2, número 4, 8, 16, 32 e 64, não são valores. Então, não é o tempo de duração da figura. Então, o que seria esses números? Na verdade, esses números são números correspondentes às figuras. Exemplo, semibreve é a figura 1. A figura 2 é a mínima. Semínima, figura 4. Colcheia, figura 8. Semicolcheia, figura 32. Semicolcheia, figura 16. Fusa, figura 32. Semifusa, 64. Isso já é fixo, porque isso não são valores. O que existe aqui então? Existe uma divisão proporcional de valores. Para cima, vale o dobro. Para baixo, vale a metade. Então, como eu falei, para cima, dobra. Para baixo, metade. Como funciona isso? Vamos estabelecer aqui o valor de algumas figuras musicais. Exemplo, se eu falar que a semínima vale um tempo, por exemplo, semínima vale um tempo. Divisão proporcional de valores, como eu falei, para cima, dobra. Se para cima dobra, se a semínima vale um tempo, a mínima que está acima dela vale 2 tempos. Se a mínima vale 2 tempos, a semibreve que está acima vale 4 tempos. E assim por diante. Então, para cima, dobra, para baixo, como está aqui, divide. Isso é uma consequência, na verdade, né? Se eu dobro, para cima, para baixo, eu divido. Na tela, mais uma vez, semibreve vale 4, mínima 2, semínima 1. Se eu continuo descendo, qual é a metade de um tempo? Metade de um tempo, meio. Então, a colcheia vale meio tempo. Metade de meio, 1/4.
Essa matemática básica a gente vai ter que se deparar com ela na música, não tem jeito. Mas vamos ficar aqui nessa parte de 1/4 de tempo. 1, metade, 1/4 de tempo. O que seria a metade? Peguei o inteiro, dividi em 2 partes iguais. Cada parte é meio, meio mais meio igual a 1. O que seria 1/4 de tempo? 1, meio, 1/4. Peguei o inteiro e dividi em 4 partes iguais. Se eu juntar essas 4 partes, eu tenho um tempo. Vamos lá, vamos para a tela de novo aqui. Deixa eu zerar aqui. Deixa eu apagar. Ó, se eu tenho... Vou mudar agora a referência. Mínima agora vale um tempo. Se a mínima vale um tempo, a figura de cima vale o dobro. Então agora a semibreve vale 2 tempos. Estão vendo só? Foi o que eu falei no início. As figuras não têm valor pré-estabelecido. Existe a relação proporcional de valores. Nessa relação proporcional de valores, quando eu tenho o valor de uma figura, eu tenho o valor de todas as figuras, pela própria divisão proporcional de valores que me fornece isso. Então, do tipo, mínima, 1 tempo. Semibreve, 2. Beleza? Se a mínima vale 1, quanto vale a de baixo? Quanto vale a semínima? Metade. Metade de 1, meio. A de baixo, em relação à semínima, 1/4. Perceberam que a divisão proporcional é a mesma, consequentemente os valores são os mesmos? Se eu tenho a mínima valendo 1, a de cima vale 2. Se eu tenho a mínima valendo 1, a de baixo vale meio e a outra de baixo vale 1/4. E é sempre assim. Ó, mais uma vez, eu vou mudar o valor. Deixa eu apagar aqui. Vamos mudar de novo esse valor. Vamos botar agora a colcheia valendo um tempo. Certo? Ó, colcheia vale um tempo. Se a colcheia vale um tempo, quanto vale a semínima que está acima dela? 2. E a mínima que está em cima da semínima? 4. E a semibreve? 8. Por quê? Porque foi dobrando. Se eu partir da semibreve, ó, partindo da semibreve, semibreve 8, para baixo, metade, 4, para baixo, metade, mínima, 2, para baixo da mínima, metade, para baixo da semínima, perdão, metade, colcheia 1, e assim por diante. Então, se eu tenho a colcheia valendo um tempo, quanto vale a semicolcheia? Vale meio, porque é metade de 1, meio. E a fusa? 1/4 de tempo. E, de novo, eu chego nos mesmos valores, a partir de uma referência. Vamos dizer que a referência seja a figura de um tempo, que nesse caso é a colcheia, como está aí ó, na tela. Colcheia, um tempo. Para cima, 2, 4, 8. A partir da colcheia, a partir dessa de um tempo aí, para baixo, meio, 1/4. Como foram os mesmos valores das outras referências que eu coloquei. Beleza? Vamos seguir aqui, eu vou voltar aqui nesse tópico, mas vamos seguir aqui o nosso livro aí. Ó. Cada figura possui um número correspondente, como eu já falei. As figuras não possuem duração fixa, também já foi falado. O que existe é uma divisão proporcional entre elas, como veremos adiante, e eu já mostrei isso aqui no exemplo. Esse quadro aqui é bem legal, e ele é um quadro bastante usado no aprendizado da música nessa parte aqui de figuras e valores. Tá vendo? Ó? A semibreve, ela é a figura que contém o maior valor. Uma semibreve é igual a 2 mínimas. Por que que uma semibreve é igual a 2 mínimas? Porque a figura de baixo vale a metade. Se a figura de baixo vale a metade, então eu tenho que ter 2 delas para equivaler a uma de cima. Beleza? Repare o seguinte, ó, cada mínima é igual a 2 semínimas. Tá vendo aí? Ó, uma mínima igual a 2 semínimas. Por que isso? Mais uma vez, porque a semínima está embaixo da mínima. Lembra que a figura que está embaixo vale a metade? Olha que interessante. Essas 2 mínimas são igual a 4 semínimas. Por quê? Porque a cada mínima, perdão, melhor dizendo, a cada mínima eu tenho 2 semínimas. Então, olha só, vou voltar lá de cima. Uma semibreve
é igual a 2 mínimas, certo? Cada mínima é igual a 2 semínimas. Então, eu poderia dizer que 2 mínimas é igual a 4 semínimas. O que eu posso dizer também que uma semibreve é igual a 4 semínimas, certo? Por quê? Porque uma semibreve é igual a 2 mínimas, que é igual a 4 semínimas. E por aí eu continuo subdividindo. Eu vou parar por aqui, eu vou ficar na quarta parte por enquanto. Mas a subdivisão, o quadrinho está aí, vocês podem usufruir desse quadrinho aí e trabalhar também a mentalidade de vocês em relação a isso. A mente de vocês, né? Em relação a essa divisão proporcional aí. Ó, as figuras de som podem se compor de cabeça, haste e colchete. Vamos lá, vamos falar disso. Ó, mais uma vez na tela aí, eu tenho uma colcheia. Essa figura é a colcheia, tá? A colcheia, ela tem a cabeça, como já está aqui, a haste, que é o corpinho. O que é a haste? A haste é o corpinho da figura aqui, ó. Vou escurecer aqui, ó. Tá vendo? E o colchete ou bandeirola é essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Complementando aí o desenho aí, ó. Então, uma figura pode se compor de cabeça, haste e colchete. Por exemplo, vamos lá, deixa eu arrastar a tela aqui, ó. Semibreve, por exemplo, é composta apenas de cabeça. A mínima, cabeça, tá aqui, ó. Cabeça e haste. Semínima, cabeça e haste. Só que a semínima, a cabeça é pintada, tá vendo? Cabeça pintada e a haste da figura. Da colcheia para baixo, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, eu já tenho as 3 partezinhas. Eu tenho cabeça, haste e colchete. Olha a colcheia aqui, ó. Ó. Cabeça, haste e colchete. Tá bom? Uma coisa interessante, deixa eu mostrar aqui. A haste da figura, vou mostrar até nesse exemplo aqui de cima. A haste da figura, deixa eu apagar aqui. Ela pode ser, tem aqui, ó. A haste da figura, ela pode ser para baixo da cabeça ou para cima. Se for para baixo, é a esquerda, tá vendo? Ó, a esquerda da cabeça da nota e a esquerda. Se for para cima, é a direita, cabeça da nota, a direita. Então é isso. Quando eu coloco para baixo, a esquerda. Quando eu coloco para cima, a direita. E isso é só uma questão estética mesmo, não muda em nada, ok? Interessante que na colcheia, tipo assim, não segue um padrão, digamos assim. Ó, quando eu coloco para baixo, o colchete é para a direita. E quando eu coloco para cima, o colchete continua sendo para a direita. Digamos que não tem um padrão estético, né? Porque se eu fosse seguir um padrão aqui, se fosse uma prova psicotécnico, por exemplo, né? Eu iria colocar, se aparecesse a haste para baixo e a cabeça para a direita, eu estou imaginando o colchete tá para dentro. Eu colocaria para cima, para cá. Só que não. Então, sempre o colchete eu coloco à direita. Tá ok? Então é isso. Então, eu tenho cabeça, eu tenho a haste, que é o corpo dela, digamos assim, e eu tenho o colchete ou bandeirola, como está aí na tela. Beleza? Então, ok. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela agora, aqui é um exercício bastante interessante, ó. Faça os seguintes cálculos. Em cada par de notas, a da esquerda vale quantas da direita? Olha que interessante. Eu tenho, no modelo aqui, tem 2 modelos aqui, né, já prontos. A semínima, à esquerda, e a colcheia, à direita. Voltando para o título lá, ó, entre parênteses. Em cada par de notas, ou de figuras, seria até melhor figuras. A da direita vale quantas, ou melhor, perdão, a da esquerda vale quantas da direita?
Isso me remete ao seguinte: a da esquerda vale quantas da direita? Já me remete ao seguinte, que a figura da esquerda ela é maior que a da direita, certo? Então sempre vai ser um padrão nesse exercício. É um exercício bastante específico, tá? Então, e fala em relação à divisão proporcional dessas figuras aí. Então, o que eu proponho para você fazer? Você vai pegar a figura da direita, que é menor, e você vai imaginar que essa figura, ó, uma colcheia aqui, certo? Você vai imaginar que a colcheia vale 1. E aí, a figura da esquerda já é a semínima, que é a figura que está em cima, certo? Se a colcheia vale 1, quanto vale a semínima? Vale 2. E olha a resposta ali que eu tenho. 2. Vamos lá, o de baixo. Esse aqui agora. Eu tenho uma semibreve e uma semínima. A semibreve, figura da esquerda, vale mais do que a semínima, que é a figura da direita. Lembrando que esse exercício é um exercício específico. Então, vamos lá. Eu tenho semínima, que é a figura da direita. Quem está em cima da semínima? Mínima. Quem está em cima da mínima? Semibreve. Então, 1, 2, 4. Então, tenho aqui o resultado. Certo? Uma semibreve é igual a 4 semínimas. Ou seja, eu preciso de 4 semínimas para ter uma semibreve. A figura da esquerda vale 4 figuras da direita, nesse caso aqui. Vamos fazer um pouquinho desse exercício aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó, o terceiro aí está dizendo o quê? Mínima na esquerda, semicolcheia na direita. Então eu tenho aqui, ó. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui essas figuras fixas aqui. Espera aí. Deixa eu começar pela semibreve. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, fusa, semifusa. Ignore um pouquinho a qualidade do desenho, né? Mas vai dar para a gente entender. Figura 1, figura 2, figura 4, figura 8, figura 16, só para vocês também já acompanhar aí a figura referencial pelo seu número. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no exercício, vamos lá, deixa eu botar essa marcação aqui. No terceiro aqui, mínima na minha esquerda, semicolcheia na minha direita. Eu quero saber quantas da esquerda vale a da direita. Vamos lá. Eu vou começar daqui, ó, que é a semicolcheia, que é essa figura aqui, e vou multiplicando. 1, 2, 4, 8. Então, a resposta, 8. Então, uma mínima, que é essa figura aqui, vale 8 semicolcheia, que é essa figura da direita. Ok? A de baixo agora, o que eu tenho embaixo? Eu tenho mínima e fusa. Então, eu vou começar da fusa, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Por que eu parei na 16? Porque a figura da esquerda é a mínima. Então, a mínima vale 16 fusas, ok? Ou a fusa é 1/16 da mínima. Vamos inventar não, né? Vamos continuar aqui. Ó, seguindo, eu tenho semicolcheia e eu tenho, deixa eu parar aqui, semicolcheia e fusa. Então, vou começar aqui da fusa, ó. Fusa 1, semicolcheia 2. E eu já tenho a resposta. Vou acabar essa coluna aqui e vou partir para outro exercício, tá bom? Fundamental exercício, pessoal.
praticar. Isso é fundamental. Nós vamos deixar também o PDF disponível para vocês dessa atividade aí. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho semibreve na minha esquerda e semicolcheia. Então, vou começar contando a partir da semicolcheia. Eu sempre começo da figura menor, só para ratificar mesmo. Então, ó, semicolcheia 1, colcheia 2, semínima 4, mínima 8 e semibreve 16. Então, a resposta 16. E na última colunazinha aí, vertical, eu tenho semicolcheia na esquerda, ou seja, é a maior figura, e a fusa na direita, que é a menor. Então, eu começo contando a partir da fusa. Fusa 1, semicolcheia 2. Então, a resposta 2. Beleza? Deixa eu ver mais um próximo exercício aqui. E aí eu vou continuar no outro vídeo. Esse exercício aqui é bem interessante. Preencher de 3 formas diferentes, como as figuras de som, os grupos de tempo. Vamos deixar esse conteúdo para a próxima aula, porque já diz respeito às frações, já começa a iniciar aí, na verdade, a matéria compasso. Então a gente trabalhou aí nessa primeira aula divisão proporcional de valores e na próxima aula nós já iniciaremos já compasso, beleza? Até a próxima aula então, pessoal.